Vesgo Resenha. Gente, primeiramente, obrigado, senhor, por mais essa oportunidade. E obrigado a vocês também por estarem aqui assistindo o vídeo deste minúsculo, deste pequenucho canal de literatura, deste pobre homem que mal sabe ler. Hoje eu trouxe uma resenha para vocês de um livro que eu li há já algum tempo, que é 20.000 Léguas Submarinas. Gente, Júlio Verne de novo aqui, né? Já fazia um tempo que eu não trazia nenhuma obra do Júlio Verne. Olha aqui a capinha, tá? Essa edição que eu tenho aqui é da editora Príncipes. Mas antes da gente fazer a resenha de hoje, eu quero pedir para você já compartilhar, tá bom, esse vídeo. Curte aí, gente. Aperta o botãozinho aí embaixo, dá uma curtida. Sabe, o canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Essa edição que eu tenho aqui, mais de 300 páginas, tá bom? Aqui mais uma ilustração, bem simples, tá certo? Enfim, vamos falar sobre o livro. Bom, século XIX, lá estava Júlio Verne escrevendo novamente, tá certo? Esse livro, gente, ele conta a história de um capitão chamado Capitão Nemo. Já ouviu esse nome? Pois é. Sabe o filme Procurando Nemo? A Disney se inspirou no nome deste capitão. O que tem tudo a ver também com o capitão deste livro, tá? Que é uma pessoa que vive no mar. E tem um filme chamado A Liga Extraordinária, que eu recomendo para vocês. É com o Sean Connery, aquele que morreu, acho que no começo desse ano. Ele morreu bem idoso, muito bom esse filme, eu gostei muito. Tem também lá um cara chamado Capitão Nemo, que é a personificação desse Capitão Nemo aqui, é um pouco mais fiel a esse Capitão Nemo. Tá? Não tem nada a ver com o livro, mas o Capitão Nemo do filme é este. Bom, no século XIX existia um capitão chamado Capitão Nemo, que por algum motivo, que não é esclarecido aqui no livro, ele tem um certo ódio da sociedade, tá? Um parênteses aqui. Quando o Júlio Verne chegou para apresentar esse livro, o livro trazia mais detalhes do Capitão Nemo, mas o editor resolveu cortar isso antes da publicação. O cara aqui passando de moto aqui tá indo curtir o vídeo, faça você isso também. Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Porque aparentemente o Capitão era meio sombrio no livro e o editor não queria isso. Esse cara, ele tem um certo desprezo pela sociedade. Deixa eu me ajeitar no banquinho aqui, né? Ele tem um certo desprezo pela sociedade moderna, né, da época. Então ele resolve construir um submarino, que naquela época foi chamado então de navio submarino, para se isolar totalmente da sociedade. E a construção desse navio foi secreta, de modo que ele comprou partes do navio de várias empresas espalhadas pelo mundo, entregou na ilha e depois destruiu todo o local, né, o estaleiro onde esse navio foi construído, onde esse submarino foi construído, para que não ficassem vestígios, né, de fato do que estava acontecendo. Acontece que depois de um certo tempo esse navio acabou se chocando, tendo atrito, submarino, né, tendo atrito com outros navios, navios comuns que passavam pelos mares. O navio do Capitão Nemo, o submarino, tinha um nome chamado Nautilus, tá? E esse navio, gente, esse submarino, ele explorava o mundo a ponto de ter ido até o centro da Terra, andar abaixo de geleiras, e toda a energia que era consumida pelo submarino era produzida através de um processo químico entre a água do mar e outros componentes ali do barco, do submarino. É muito interessante a forma em que o Júlio Verne traz isso, né? Essa questão de submarino para o século XIX. A gente pode pensar, nossa, mas não existia tanta tecnologia assim. Na verdade, gente, o Júlio Verne ele não previu nada, tá? Ele não tinha poderes especiais. Simplesmente que ele era um aficionado por ciência, então tudo que se sabia naquela época já se prospectava muita coisa acerca do que nós temos hoje, né? Então, ele, de fato, quando ele ia fazer um livro, ele estudava muito temas científicos, então ele acabou tendo essa noção por conta das próprias leituras que ele fez.
Existem biólogos, inclusive, porque o livro fala muito da vida marítima, mas existem aí biólogos que já, né, apontam, falam, olha, tem alguns erros aqui na questão da biologia que ele apresenta e tudo mais, porém a história não deixa de ser menos interessante por causa disso, tá? Em determinado momento eles afundam o navio e um professor chamado Aronnax, com o seu fiel ajudante, com o seu fiel mordomo chamado Conselho, aí está uma característica do Júlio Verne. Você sempre vai notar nos livros dele, principalmente essa série, Viagens Extraordinárias, sempre tem um professor e sempre tem um ajudante, um mordomo ou um sobrinho, no caso do Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias. É muito interessante isso. Acontece que eles são convidados pelo governo dos Estados Unidos, porque já está tendo, né, prejuízo, porque já teve navio afundado, casco furado. Eles são convidados pelo governo dos Estados Unidos a embarcarem em um navio chamado Abraham Lincoln para ir à busca e à procura desse tal animal, porque é isso que eles pensam que existe um monstro ou um animal que está afundando navios, né? Na verdade é o super tecnológico navio do capitão Nemo, né? O navio submarino. E eles embarcam então nessa viagem com o capitão do navio da Marinha Americana e também com um arpoador chamado Ned Land. E depois de vários dias aí, né, exaustivos no mar procurando por esse tal peixe assustador ou por esse tal monstro assustador, eles acabam não encontrando nada e quando estão a ponto de desistir da viagem, eles encontram ali no meio do caminho o Capitão Nemo e o seu navio. E aí que o caldo entorna, parceiro. O navio de guerra resolve atacar o submarino, né, e o submarino resolve revidar. Mas ele revida não a forma de afundar o navio de guerra, embora ele tenha poderio para isso, não. Ele simplesmente inutiliza o navio a ponto deles não conseguirem perseguir mais. Porém, nesse confronto entre o navio e o submarino, eles acabam indo muitos homens ao mar. Nesse momento, o professor Aronnax, que é um naturalista, ele vai ao mar. O seu fiel escudeiro, né, o seu fiel mordomo pula junto dele para salvá-lo e eles já estão há muitas horas no mar quando de repente eles ouvem a voz do arpoador, do Ned Land, e eles acabam ali estando por cima, encontrando no meio do mar uma estrutura metálica, né, e eles ficam ali dialogando o que seria isso. Eles descobrem que é o tal monstro que todos pensavam. Inclusive o Ned Land, ele chegou a pensar que esse tal monstro que estava aí causando terror nos mares era um narval, tá? E essa é uma das coisas muito interessantes. Eu nunca tinha ouvido falar de um narval. Os livros do Júlio Verne, ele traz muita coisa pra gente que a gente não conhece, né? Por exemplo, nesse livro que eu li do Júlio Verne, que deve estar aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, traz um ritual que era muito praticado por uma certa religião na Índia, né, antes. Um ritual chamado Sati, que eu também não conhecia. Minha Bíblia caiu aqui. Vamos limpar a bonitinha. Então, os livros do Júlio Verne, eles acabam trazendo isso, né? Traz muita coisa interessante a respeito de coisas que a gente não conhece ainda. Pois bem, eles são resgatados então por esse submarino, eles ficam chocados, o submarino de fato parece um monstro. Acredito que o professor tenha feito isso mais para intimidar as outras pessoas. O professor não, o Nemo. Eles acabam entrando nesse navio, né, a convite do Capitão Nemo, onde é estabelecida a regra: olha, eu não vou matar vocês, mas vocês nunca mais poderão sair daqui de dentro, porque eu não quero testemunhas do que eu faço e do que eu fiz. E o que esse homem faz, na verdade? Ele se isola. Ele se isola de todo mundo, ele tem um certo ódio por todo mundo. Isso pode ser uma crítica muito construída do Júlio Verne para a sociedade da época. Vale lembrar, gente, que o século XIX foi o século de partilha da África, foi um século de muita guerra, foi um século de exploração. Foi também um século em que ainda existia escravidão no Brasil. Então pode ser que, antenado com tudo aquilo,
que o Júlio Verne sabia que estava acontecendo no mundo, ele possa ter tecido sim uma dura crítica à sociedade daquela época, e você consegue enxergar isso no livro com tranquilidade, tá? Enfim, nesse momento então, principalmente o Ned Land, né, que é um arpoador, ele fica transtornado, porque eles querem sair desse navio, né, desse barco. Só que o professor ele acaba sendo ganhado pelo Capitão Nemo, que é um homem extremamente misterioso, meticuloso, né, e bem centrado e bem na dele. Por quê? Porque assim como o professor, esse capitão ele acaba tendo uma sede de conhecimento. E dentro deste navio ele tem ali uma biblioteca fantástica, ele tem avanços tecnológicos que o professor nunca tinha ouvido falar, ele tem a capacidade, através de toda a indumentária e de seus aparatos tecnológicos, de caminhar no fundo do mar, ele tem a capacidade de produzir energia elétrica e com uma luz que clareia todo o fundo do mar. Então, assim, é um negócio que pra época era tipo um Tesla aqui no Brasil. Você fica, olha o que é isso, né? A gente que é pobre nem vê esse trem aqui, né? Então, é tipo um trem-bala em Minas, onde o povo fala trem, olha esse trem aí, só, o que ia ser? E o professor, ele acaba sendo, né, ele acaba gostando muito disso. E a todo tempo você vê a curiosidade dele em querer, e a sede de conhecimento em querer saber das coisas. E o Nemo, ele é um homem extremamente rico, tá? Inclusive, ele tem a localização, e isso no livro mostra, onde tem uma pérola gigante no oceano, né? Ele viaja por todos os continentes com esse navio. E só que vai chegando um momento, acho que 11 meses que eles ficaram ali dentro, em que o lado sombrio do Nemo vai aparecendo também, tá? Ele não é esse grande santo que diz, né? Ele tem os seus motivos para não gostar tanto da sociedade, mas ele acaba afundando o navio e matando muitas pessoas também nesta briga. E é nesse momento que o professor, o conselho, que é o seu fiel mordomo, e o arpoador, o canadense, fogem do navio, eles conseguem escapar do navio, tá? E depois se encontram em uma ilha.